Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de Filipenses, capítulo de número 1. E a nossa meditação será a partir do versículo de número 29. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome. Filipenses, capítulo 1, versículos, mensagem completa e a meditação a partir do versículo de número 29, né? Está escrito o seguinte em Filipenses, capítulo de número 1. Prefácio e saudação. Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a vós, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O amor de Paulo para com os filipenses, pelo motivo da sua fidelidade ao Evangelho. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que a vossa caridade aumente mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até ao dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. A prisão de Paulo contribui para o proveito do Evangelho. E quero, irmãos, que saibas que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de boa maneira, de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher.
mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé. Para que a vossa glória aumente por amor de mim em Cristo, pela minha nova ida a vós. Exortação à perseverança, ao amor fraternal, à humildade e à santidade. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, e que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto em Deus. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Como diz o apóstolo Paulo, né, irmãos? Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Paulo foi assim a vida inteira, irmãos. Paulo não arregou em momento algum. Paulo, a despeito da morte, Paulo enfrentou a morte muitas vezes, mas não arredou o pé por nada. Paulo passou muitas vezes pelo vale da sombra da morte, e em nada ele abaixou-se, e em nada ele se curvou diante dos poderosos. Paulo só curvava diante de Cristo, de mais ninguém. De nenhum poderoso, Paulo enfrentou a tudo e a todos com plena confiança de que se ele morresse, como ele mesmo disse aqui nesse versículo, viver para mim é Cristo e morrer é ganho. Paulo tinha essa plena convicção. Paulo sofreu naufrágios, Paulo foi chicoteado em praça pública, Paulo foi preso muitas vezes, Paulo foi apedrejado. Para quem não sabe, Paulo chegou a ser morto, irmãos. Paulo foi morto, apedrejado, arrastado para fora da cidade, e os irmãos o rodearam e clamaram a Deus, e Deus o ressuscitou. Por isso Paulo dizia, está escrito, e a palavra de Deus continua afirmando, trago em meu corpo as marcas de Cristo. Trago em meu corpo as marcas de Cristo. Marcas essas que ficou, cicatriz no corpo inteiro, por tudo quanto ele sofreu por amor a Cristo, a sua palavra, sem arregar em hipótese alguma. Paulo tinha plena confiança, de enfrentar os poderosos de todas as formas, sabendo que Deus, Jesus, era poderoso para livrá-lo. Mas também, se não livrasse, se ele morresse, se fosse a vontade de Deus que ele morresse naqueles embates, naqueles combates, ele saberia que partiria para Cristo e estaria ainda muito melhor. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente. Ou seja, o nosso chefe, porque o chefe maior daquele povo todo, dessa igreja, das igrejas das quais Paulo abriu, o chefe maior deles era Paulo. Eles não conheciam os apóstolos. Talvez tenha conhecido depois, mas até o momento que Paulo escreveu essas cartas todas, eles tinham como maior, das igrejas deles era Paulo. Então é Paulo que eles temiam e obedecia, porque ele sabia que Paulo não brincava em serviço. Paulo punia duramente mesmo, não tinha meio termo com Paulo.
Por isso ele falava aqui, está escrito, ele dizia, né? Quero que vocês portem dignamente segundo o Evangelho. O Evangelho que vocês aprenderam de mim, dos quais eu vos ensinei, que vocês aprenderam. Porte dignamente. Portai-vos dignamente segundo o Evangelho que aprendestes. Né? Quer eu vá e veja vocês, e esteja presente. Quer eu esteja ausente. Porte da mesma forma como se eu estivesse presente, mesmo estando ausente. Portai-vos dignamente, segundo o Evangelho que aprendeste de mim, né? E os retenho até o dia de hoje. Paulo falava com eles, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Quer vá e vos veja, quer esteja ausente. Ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Ou seja, irmãos, qualquer empresa, irmãos, ela só vai para frente se os seus funcionários puxarem para o mesmo lado do patrão. Todos os funcionários que ali foram admitidos, cada um para uma função dentro da empresa, seja uma empresa pequena, média ou grande, que seja uma empresa, chamada de empresa, que tenha mais de um funcionário. 2, 3, seja quantos for, daí para cima, precisa puxar todos para o mesmo lado, para o lado do patrão, trabalhando com afinco, como recomenda a santa palavra de Deus. Tenha por estima, né, o seu Senhor aqui na terra. Deus está falando, a palavra de Deus está falando daquele patrão que nos emprega. Tem chefe, tem a hierarquia, mas o responsável, quem nos paga, é o patrão. O dinheiro sai da conta dele. É ele que tem o poder de admitir, de abrir mais empregos, de mandar contratar, de mandar despedir, de mandar embora. E o Senhor nos recomenda ter por estima o nosso Senhor aqui na terra, que é o nosso patrão. Trabalhando com afinco, porque é ele que perde noites de sono para poder arrumar o recurso para nos pagar no final do mês, para nos pagar no dia do pagamento. Primeiro dia útil, segundo, terceiro, quarto, até o quinto, né, o último dia para pagar. Ele precisa pagar. Recolher o 13º, recolher as férias e os demais tributos. Né? Então, numa igreja não é diferente, irmãos. Nós precisamos falarmos toda a mesma língua, para que a igreja possa crescer, possa fluir, e Jesus ser verdadeiramente o Senhor daquela obra. Né? Habitar no meio dos louvores, habitar na palavra, receber a palavra, nos abençoar, curando as enfermidades, tirando vícios, né? Enfim, cumprindo o ir de Jesus, que Jesus passou para os discípulos ali na primeira missão, enviando 2 a 2, ele fez 5 recomendações, né? Aliás, 4, né? Eis que eu vos dou poder para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para pisar serpentes e escorpiões, e se beberem alguma coisa mortífera, nada lhes fará dano algum. E não vá pelo caminho das gentes, né? E não vá pelo caminho das gentes. Jesus fez essas recomendações aos discípulos, aos apóstolos, enviados 2 a 2. Né? Então, de modo que é preciso haver unidade. Né? Não pode falar cada um uma língua diferente. Na obra de Deus, em uma empresa, como uma empresa, é necessário falarmos a mesma língua. Né? E aqui Paulo está falando exatamente disso. Né?
Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. É a carta magna, né? É a carta magna do cristão, é a bússola do viajante, é a bússola dos navegantes, é a luz dos viajantes, né? É a santa palavra de Deus. Ela é a nossa luz, é Jesus transformado em palavra que nos conduz ao céu. Não existe outra fonte. Se você crê no Evangelho de Cristo, se você tem fé, se você lê, se você medita, se você busca de Cristo o entendimento e põe tudo em prática, você com toda certeza alcançará a salvação de Deus. Você subirá com Cristo no dia do arrebatamento. Você não ficará para o julgamento do trono branco, que é um ponto de interrogação para todos tantos quantos não aceitaram Jesus ou não obedecer para estar preparado no dia da sua vinda gloriosa. Né? O julgamento, o grande julgamento, o julgamento do trono branco, né? O grande julgamento do trono branco é um ponto de interrogação na vida de todo homem, toda mulher que não subir com Cristo. Né? É um ponto de interrogação. Mas para os salvos, não. Para os salvos é a ação da palavra de Deus. Né? Chama-se obediência às leis, aos estatutos e aos mandamentos, ao Evangelho genuíno, real e verdadeiro. Né? Ele nos conduzirá com toda certeza à salvação de Deus, da forma que Jesus recomendou, né? De forma extraordinária. Vós errais por não ler as Escrituras. Né? João, capítulo 5, versículo 37. Vós errais por não examinar as Escrituras, pois cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Né? Chama-se Bíblia Sagrada, o Evangelho genuíno, real e verdadeiro, né? A qual recomendo, a Bíblia Pentecostal, revista e corrigida por João Ferreira de Almeida. Né? Esta é a carta que eu recomendo. Seja ela de estudo ou não, é a Bíblia que eu recomendo. E Paulo continua falando, né? Quer vá e vos veja, quer esteja ausente. Ouça de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente, ou seja, trabalhando igualzinho boi na canga. Você coloca num carro de boi, num arado, num carretão, várias juntas de boi, né? De uma até 10, 12, 14 juntas de boi. Né? Se um boi puxar para um lado e outro para o outro, o carro não vai para frente, não tem como. É preciso, unanimemente, todos estar puxando na mesma direção. Né? Para frente, né? Avançando, sempre avante. Ora para a direita, ora para a esquerda, sempre avante. É necessário. E até quando é preciso afastar o carro, ou o carretão, ou o arado, né? O mestre daquele carro, né? O candeeiro segura a boiada na frente e o carreiro vai na junta de boi, na junta de coice e manda afastar. E ao mandar afastar, ele afasta, os outros ou escuta e obedece. E todos os demais, ali com o candeeiro na frente, vai dando aqueles pequenos passos de fasto para que ande todos na mesma direção e seja alcançado o objetivo do qual o carreiro, que é o pastor da igreja, está ali usando para que todos caminhem na mesma direção. E assim Paulo fazia com os irmãos nessa palavra e nos recomenda a cada um de nós e a todos nós. Né? Quer vos vá e vos veja, quer esteja ausente. Ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, porque para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós, de salvação em Cristo. Ou seja, a nossa missão, o nosso dever, a nossa obrigação é pregar.
Pregar o evangelho genuíno, real e verdadeiro. Pregar a santa palavra de Deus. E nós somos orientados, né, a não nós nos espantarmos com aqueles que nos resistem, aqueles que combatem contra nós, contra esta palavra, contra a palavra de Deus, genuína, real e verdadeiro, e muitas vezes até se levanta contra o pastor da igreja, até afronta o pastor na desobediência. Então a palavra nos orienta para nós não nos preocuparmos, né, que Deus vai cuidar dessas pessoas. Deus vai dar a eles, né, a repreensão que eles merecem por se levantar contra o evangelho. Porque não está levantando contra o homem. Quando isso acontece, está levantando contra Jesus, contra o dono da igreja, né, contra o dono da obra, né. Então não se preocupa, nós não nos preocuparmos com aqueles que resistem, né. Em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição. Ou seja, ou eles ouçam, recebam e aceitam a palavra de Deus para a salvação, ou para a perdição. Está escrito de maneira clara e transparente na santa palavra de Deus, que uns lê para a salvação, mas outros leem para a condenação. É esses que resistem, que leem para a condenação. Porque eles lêem, entendem, mas não aceitam. Ou ler, não entendem, e quando o pastor explica, eles não aceitam a explicação do pastor. Então, para esses, é indício de perdição, se não se converterem, diz a santa palavra de Deus. Amém, irmão? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai.